Olá, diário e comunidade. Meu nome é Júlio e algumas vezes já apareci nos comentários. Hoje eu quero compartilhar esta história com vocês. Quero contar algo que vem acontecendo comigo recentemente no trabalho e que sinceramente ainda não consigo entender. Trabalho como segurança em uma santa casa da minha cidade. Fico em uma cabine bem pequena, com várias telas onde monitoramos todas as câmeras do local. Tenho horários rotativos. Algumas semanas trabalho de manhã, outras à tarde e outras à noite. E tudo isso começou justamente nos turnos noturnos, que em teoria são os mais tranquilos. Da cabine conseguimos ver tudo. Há câmeras no estacionamento, na entrada principal, nos acessos, e há algum tempo também instalaram câmeras nos corredores internos. Isso foi implementado porque houve problemas com familiares que tentavam entrar fora do horário ou com pessoas que acessavam áreas proibidas. Também monitoramos se certas regras dentro das alas estão sendo respeitadas, como, por exemplo, pacientes homens serem acompanhados por homens e mulheres por mulheres. Tudo isso é controlado por nós, olhando as telas. No computador do trabalho, não temos acesso a nada além do sistema. Com isso quero dizer que não há redes sociais, nem páginas na internet. O celular quase não usamos porque o sinal é ruim. Então o turno se resume a isso: ficar horas observando as câmeras e de vez em quando fazer rondas. Com o tempo a gente se acostuma. Eu já tenho uma rotina. Começo pelas câmeras externas, depois passo para as internas, verifico corredores, acessos e repito isso várias vezes durante a noite. Há um setor do hospital que está em desuso. É uma ala antiga, que já não é mais utilizada para pacientes. Ficou como depósito. Lá guardam macas, cadeiras de rodas, equipamentos antigos, móveis e coisas que já não são usadas. Não há câmeras dentro dessa área, mas existe uma câmera que aponta justamente para o corredor que conecta essa parte ao restante do hospital. E foi ali que tudo começou. No início eram movimentos estranhos na imagem, algo parecido com poeira passando perto da lente, mas não era exatamente isso. Era mais nítido, mais definido, como se tivesse uma forma mais marcada. Isso fez com que eu começasse a prestar mais atenção naquela câmera. Eu ficava olhando por mais tempo do que o normal, até deixava de lado outras telas para ver o que acontecia ali. Com os dias comecei a perceber melhor essas formas. Não eram pessoas, nem alguém caminhando. Eram como se fossem bolas de energia, algumas escuras, outras mais claras. Moviam-se de um lado para o outro do corredor. Às vezes passavam rapidamente, em outras ficavam paradas, suspensas no mesmo lugar. Mais de uma vez fiquei vários minutos olhando sem fazer outra coisa, como se estivesse esperando que elas fizessem algo diferente. Não faziam barulho, não tinham forma humana, não dava para calcular altura nem tamanho. Apenas estavam ali. Mas o que mais me chamava a atenção não era vê-las, e sim o que elas me causavam. Era uma sensação estranha, como se aquelas coisas quisessem ser observadas. Pareciam buscar atenção, ou como se soubessem que havia alguém do outro lado olhando. Não era algo que eu sentisse como agressivo, mas também não era normal. Eu trabalho nisso há anos. Já passei por todos os turnos, cubro colegas quando saem de férias, e por isso tenho uma boa relação com meu supervisor. Não somos amigos, mas nos damos bem. Em uma troca de turno, comentei com ele o que eu estava vendo. Falei com tranquilidade, sem exagerar, como algo que vinha acontecendo no trabalho. Mas ele não se surpreendeu. Disse que em hospitais é comum acontecer esse tipo de coisa. Que em lugares onde as pessoas sofrem, onde há doenças, onde muitos passam seus últimos dias, algo permanece. Ele não chamou de fantasmas nem nada específico, mas falou em energia. Disse que isso que fica no ambiente não é uma pessoa, mas também não dá para dizer que não é nada. Naquele momento eu ouvi, mas não dei muita importância.
Pensei que era só uma forma de explicar. O problema é que, com o passar dos dias, aquilo aumentou. Naquele corredor, cada vez apareciam mais coisas. Onde antes surgia uma ou duas esferas, agora apareciam várias ao mesmo tempo. Às vezes se cruzavam, às vezes ficavam paradas juntas. Houve noites em que aquela câmera parecia ter mais movimento do que qualquer outro setor do hospital, mesmo estando tudo vazio. E justamente nessa época, algumas regras do trabalho mudaram. Meu supervisor foi promovido e colocaram outro colega como chefe. Ele começou a exigir que, além de monitorar as câmeras, fizéssemos rondas por todo o hospital. Perguntei diretamente sobre aquele setor em desuso. Disseram que sim, que também precisava passar por lá para garantir que ninguém entrasse. Há alguns dias tive que fazer isso. Precisava fazer 2 rondas por turno. Na primeira vez que fui até aquele corredor, não senti nada estranho. Era um lugar escuro e silencioso, com coisas guardadas, mas só isso. Caminhei normalmente, olhei para os lados e até levantei a cabeça em direção à câmera, como se estivesse tentando ver algo, mas não havia nada. Voltei para a cabine e continuei trabalhando como sempre. Antes de terminar o turno, como eu estava sozinho, resolvi revisar as gravações. Queria ver como aquele momento aparecia na câmera. As gravações são sobrescritas, então eu precisava verificar na hora. Procurei o horário exato em que passei pelo corredor. E foi aí que tudo mudou. Na gravação eu aparecia caminhando normalmente, mas não estava sozinho. Atrás de mim, e também ao meu redor, havia várias daquelas esferas movendo-se comigo. Não era coincidência, nem algo isolado. Elas se deslocavam no mesmo ritmo que eu, como se estivessem coordenadas. Não eram 2 ou 3. Eram muitas. Umas 10, talvez 12. Continuei assistindo. Em determinado momento do vídeo, eu paro e levanto a cabeça em direção à câmera. E naquele instante aconteceu algo que me deixou ainda mais inquieto. Todas aquelas esferas se moveram ao mesmo tempo e se posicionaram na minha frente. Na imagem, por causa do brilho, não dava para ver bem o meu rosto, ele ficava completamente coberto. Era como se elas tivessem se organizado justamente para me ocultar, como se soubessem onde estava a câmera e como se posicionar. Revisei o vídeo várias vezes. Avancei, voltei, assisti inteiro de novo. Nada mudava. Não era erro da câmera, não era poeira. Elas estavam ali. E eu, quando estive naquele corredor, não vi absolutamente nada. Desde então, não consigo parar de pensar nisso. Não aconteceu nada físico comigo. Não me senti mal, nem tive a sensação de perigo. Mas também não tenho uma explicação clara. A única coisa que tenho é aquela gravação e a certeza de que, segundo as câmeras, aquele lugar não está vazio como parece. Toda vez que preciso fazer a ronda, obviamente percorro o local, porque é meu trabalho. Mas vou diferente. Mais atento. Olhando mais para os lados. Escutando mais o ambiente, mesmo sabendo que provavelmente não vou ver nada. Porque se há algo que ficou claro para mim, é que mesmo quando eu não as vejo, aquilo continua ali. Minha avó era de um lugar distante e isolado em Minas. Só fui lá uma vez e não tive vontade de voltar. Acho que nem ela, se não fosse pelo fato de que seus pais estavam enterrados lá e de vez em quando ela precisava visitá-los. Naquela vez em que fomos, ela me contou que começou a trabalhar ainda muito pequena. Quando o pai dela morreu, sua mãe teve que sustentar a família fazendo de tudo. Assava pães, bolos e preparava geleias e conservas. Como não havia transporte nem nada parecido, mandava as filhas entregarem os pedidos nas fazendas, às vezes em horários que não faziam o menor sentido. Minha avó, por exemplo, era enviada às segundas-feiras,
às 4 da madrugada, para levar uma encomenda a uma professora que morava no outro extremo. Ela saía com uma cesta de ovos e uma dúzia de pães recém-saídos do forno a lenha. Àquela hora, no meio da serra, o frio cortava o rosto. O caminho era só terra batida e pedras, com mato que na escuridão pareciam gente parada à beira da trilha. Ela dizia que levava os pães ainda quentes, então abraçava a cesta para não deixar as mãos congelarem, mas o resto do corpo tremia. Não se ouvia nada. Nem pássaros, nem cachorros, apenas o som dos próprios passos na terra e o vento rasgando os matos. Caminhava sozinha, em uma escuridão tão grande que mal dava para distinguir o contorno dos morros. Segundo ela, naquela idade, naquele lugar e naquela época, não havia motivo para sentir medo. Ainda assim, naquela madrugada específica, teve a sensação de que algo não estava certo. Ela sabia que estava exatamente na metade do caminho quando chegava a hora de atravessar o rio. Era a parte mais difícil, porque em época de chuvas, às vezes era preciso dar uma volta enorme, já que uma das pontes ficava submersa e não havia como passar. Às vezes a lua iluminava o caminho e o contorno da ponte ao longe, que surgia como uma mancha no meio da escuridão. Naquela noite, ela viu a ponte, a margem do rio e a fileira de árvores que cresciam ao longo da água. De repente, tudo desapareceu. A neblina desceu de forma que cobriu tudo em questão de segundos. Minha avó levava uma lamparina a óleo, mas no meio daquela névoa, a chama não servia de nada. A luz formava apenas um círculo branco que mal ultrapassava os próprios pés. Foi então que uma mulher surgiu diante dela. Não houve som de passos, nem de galhos se quebrando. De um instante para o outro, ela simplesmente estava ali. Com uma voz muito baixa, perguntou se minha avó podia ajudá-la. Ela parou e, por instinto, procurou o rosto da mulher. Quando olhou em seus olhos, sentiu um terror profundo. Havia um vazio absoluto naquele olhar. Nenhum brilho, nenhuma expressão, nada. Naquele mesmo instante, lembrou-se do que a mãe sempre dizia: que quando houvesse neblina, deveria tomar cuidado para não cair em um barranco, mas principalmente jamais dar atenção à mulher que surgisse na mata. Minha avó dizia que sentiu a pele arrepiar ao perceber que já havia sido advertida exatamente sobre aquilo. Apertou a cesta contra o peito e continuou andando, tentando deixar a mulher para lá. Estava apavorada porque, ao olhar de relance, percebeu que a mulher não caminhava. Ela parecia deslizar sem tocar o chão. Quando olhou por cima do ombro, viu a mulher colada às suas costas. Ela disse que sentiu vontade de correr, mas não podia. Se corresse, a mulher se moveria ainda mais rápido. E além disso, sabia que se tropeçasse, quebraria os ovos e derrubaria os pães. Naquele momento, o medo de voltar para casa de mãos vazias e sem dinheiro era ainda maior. Quando finalmente chegou à ponte, encontrou algo pior. A ponte estava destruída. As cordas ainda pendiam de um lado ao outro do rio, mas não havia tábuas nem plataforma, então não havia como atravessar. A mulher parou ao lado dela, inclinou-se e sussurrou perguntando se não queria ajuda para atravessar. Minha avó ficou paralisada, mas continuava decidida a ignorá-la. As palavras da mãe dela não saíam de sua cabeça. Ela então colocou a lamparina e a cesta no chão, sentindo a respiração da mulher atrás de sua orelha. Ela tirou os sapatos, os colocou dentro da cesta e, com o coração disparado, colocou um pé na água. O rio estava tão frio que seus dedos adormeceram na hora, como se tivessem sido mergulhados em gelo. No começo, a corrente era suportável, mas à medida que avançava, a água subiu até a cintura. Ela precisou erguer a lamparina e a cesta acima da cabeça. Se os pães se molhassem, todo o trabalho da madrugada estaria perdido. No meio do rio, pisou em algo cortante, o que a fez saltar de susto. Devia ser um galho ou uma pedra afiada, e por pouco não deixou cair tudo. No desequilíbrio, a lamparina caiu na água.
O óleo estalou antes de se apagar completamente. Ela chegou à outra margem tremendo, com as pernas rígidas de tanto frio. Tentou acender a lamparina de novo, mas os fósforos guardados no bolso do avental estavam encharcados. Sem luz, seguir pela trilha era impossível. Mal havia alcançado a outra margem e a mulher já estava ali. Não tinha os pés molhados, nem uma gota sequer no vestido. Simplesmente estava parada. Minha avó dizia que ela não havia atravessado, e sim que parecia ter flutuado sobre a superfície da água. A mulher se aproximou novamente e ofereceu ajuda. "O que você quer em troca?" perguntou minha avó, quase chorando já. Ela sabia que não podia se deixar enganar. A mulher apenas estendeu um pedaço de papel dobrado em 4. Minha avó, forçando a vista, leu em voz alta: "Manuela Domingues, falecida por hemorragia em 1874. Naquele instante, sem que ninguém tocasse, o pavio da lamparina se acendeu sozinho." A mulher começou a chorar, mas aquele choro parecia mais uma imitação do que um sofrimento real. Em seguida sorriu e abriu os braços para abraçá-la. Minha avó, lembrando dos avisos da mãe sobre o abraço dos mortos, desviou-se e, em vez disso, estendeu a mão. A mulher a segurou com uma força sobrenatural. Minha avó sentiu uma descarga gelada percorrer seu braço até o ombro. A sensação foi tão intensa que seus nervos adormeceram imediatamente. Num piscar de olhos, a figura desapareceu. Minha avó não pensou 2 vezes e saiu correndo, sacudindo a cesta enquanto se afastava do rio. Só parou quando teve certeza de que não estava sendo seguida. Então olhou para a mão que havia sido apertada pela mulher. Era uma mão sobre a qual ela já não tinha controle. Não conseguia movê-la, não sentia o toque nem mesmo o ar frio da madrugada. Diziam que se um morto te abraçasse, era para te levar com ele onde quer que estivesse. Minha avó escapou por puro reflexo. Até hoje ela tem essa mão quase paralisada. Ela diz que é uma mão morta. Quase não sente dor, nem frio, nem calor. Uma vez, para testar, deu um beliscão forte. Não houve reação alguma. Deixo um recado para quem vive nesses lugares onde o mal se esconde. Nunca interaja com alguém estranho no meio da mata. Esses lugares guardam segredos e, às vezes, até mais que isso. Quero compartilhar algo que aconteceu com um colega de trabalho chamado Javo. Foi ele mesmo quem me deu permissão para te enviar essa história. Isso aconteceu em Monte Carlos por volta dos anos 90, quando ele tinha 14 anos. Naquele dia, ele se reuniu com 4 amigos da escola na casa de um deles, na região do bairro Antigo. Desde a tarde estavam por lá, entre tarefas e conversa, e o tempo passou sem que percebessem. Quando finalmente se deram conta, já era por volta da 1 da manhã. A essa hora já não passavam mais ônibus, e segundo eles o último saía pouco antes da meia-noite. Também não tinham carro, e naquela época não existia nada como Uber, só táxis, e nem sempre era fácil encontrar um. Por isso não restou outra opção além de ir embora a pé. Antes de saírem, alguns ainda conseguiram ligar para casa para avisar que estavam voltando, e os 5 seguiram caminhando pela rua de trás. Javo diz que naquela época aquela parte da cidade parecia muito deserta à noite. Havia trechos onde praticamente não havia ninguém, e a iluminação era muito precária. Em uma parte do caminho precisavam descer por umas escadas para continuar. Essa área era ainda mais escura, e não havia outra forma de contorná-la. Foi ali que viram 2 pessoas. Estavam ao longe, perto de um dos poucos postes que ainda iluminavam o local. No começo não acharam estranho. 2 pessoas vestidas de preto, imóveis, como se simplesmente estivessem ali. E não se assustaram, afinal eram 5.
Mas quanto mais se aproximavam, mais algo parecia errado. Parecia que aquelas duas figuras eram mais altas do que o normal. Era uma sensação estranha só de olhar para elas, como se o tamanho delas não estivesse bem definido a princípio, mas fosse se ajustando conforme avançavam. Mesmo assim, não fizeram alarde. Entre si disseram em voz baixa para passarem sem chamar atenção. Imagino que tenham tentado acreditar que era algum efeito da pouca luz. E as figuras não se moviam. Nem sequer pareciam ter notado a presença deles. Estavam de pé olhando para o vazio. Não conversavam entre si, não faziam nada, apenas observavam. Então continuaram andando devagar, tentando contorná-las o máximo possível. Javo ia na frente. O garoto que vinha por último foi o único que olhou para trás. E no instante em que olhou, gritou. Javo disse que foi um grito horrível e que arrepiou até onde não deveria. O garoto gritou porque naquele momento, ao virar, as duas figuras já não estavam no mesmo lugar. Estavam muito mais perto deles. Ele não viu como se moveram. Não ouviu passos. Mas agora estavam ali, próximas, e olhando para eles. Isso bastou. Os 5 saíram correndo sem pensar. Não olharam para trás, só corriam ouvindo os próprios passos e algo mais vindo atrás. Foi assim até que viram um táxi ao longe. O motorista estava dentro e, ao vê-los vindo naquele desespero, abriu as portas sem perguntar nada. Entraram como puderam, praticamente se jogando para dentro, e o homem arrancou no mesmo instante. Quando o carro começou a se mover, um deles ouviu algo atrás. Um golpe. Foi como se alguém tivesse conseguido bater na traseira do carro. Mas ninguém quis olhar. Já em movimento, o taxista perguntou o que estava acontecendo. Perguntou quem eram aqueles que os estavam seguindo. Mas não parou. Foi então que o garoto que vinha atrás, o mesmo que viu as figuras se aproximarem, começou a reclamar. Dizia que suas costas ardiam muito, que queimavam. No começo acharam que fosse por causa da corrida ou do susto. Mas quando um deles levantou a camisa do garoto, viram uma espécie de irritação que cruzava suas costas inteiras. Vermelha, marcada, como uma reação forte na pele, mas com forma. 3 linhas descendo do ombro até quase a cintura. Ninguém disse nada. O taxista continuou avançando em silêncio, ainda tentando entender o que havia acontecido. Até que, ao virarem uma rua, o taxista falou de novo. São eles? Estão ali? Os 5 olharam para frente. Ao longe, sobre a calçada, vinham caminhando 2 figuras. Iguais. Mesmo preto. Mesma altura. Avançando na direção em que eles estavam. O taxista não esperou mais, fez um retorno na hora e pegou outra rua se afastando. E por sorte nunca mais voltaram a vê-las. O taxista foi deixando cada um em sua casa. Ninguém queria ficar sozinho naquele momento, mas não havia escolha. Javo diz que quando chegou, a mãe o repreendeu pelo horário, mas também perguntou por que ele estava com aquela aparência. Ele não contou nada naquela hora. Naquela noite não conseguiu dormir. No dia seguinte, na escola, os 5 se reuniram de novo para falar sobre o que tinha acontecido. E todos coincidiam na mesma coisa, que aquelas figuras não se moviam como pessoas. Como vocês viram pelo relato, aquilo mudava de lugar sem que ninguém as visse fazê-lo. E de alguma forma pareciam reagir apenas quando alguém as olhava diretamente. E eu, comunidade, deixo claro que não acredito nisso, mas quando Javo me contou essa história, ele os chamou de vampiros. Olá, desejo um ótimo dia a todos. Vou contar algo que aconteceu comigo há 3 anos atrás, quando eu tinha 25 anos. Bom, eu me chamo Carol, tenho 28 anos e namoro um cara chamado Igor. Eu e ele estamos juntos há mais de 5 anos
e resolvemos passar uns dias fora, tirando umas férias. A exaustão do trabalho estava cansativa e nós precisávamos de descanso. Então ele ligou para a mãe dele e ela concordou em dar a chave da roça dela. Uma semana depois a gente foi de madrugada. Era melhor, pois assim nós chegávamos lá bem cedinho. No caminho eu e ele tivemos uma pequena discussão, pois peguei mensagens no celular dele onde a mãe dele estava falando mal de mim e ele nem sequer me defendeu. Eu e a mãe dele não nos damos bem. Não é por mal, mas a velha é chata e fala mal de todo mundo. Você não pode nem mesmo respirar que ela fala mal. Enfim, eu falei. Sério, Igor? Eu sou sua namorada e você vê ela me chamando de cabrita feia e não me defende? Assim, do nada? Ele só riu e continuou dirigindo. Eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva mesmo, que peguei o celular e já estava chamando um Uber para voltar. Ele ficou bravo e disse que não tinha por que eu ficar assim, mas eu já estava decidida. Então abri a porta e desci, fechei a porta com força e continuei andando. Ele ainda me seguiu implorando para eu entrar, mas eu não entrei. Ele foi embora e eu comecei a andar. Para vocês terem noção, o lugar só tinha mato e chegava a ser parecido com o filme Pânico na Floresta. E como estava de madrugada, lá pelas 3 horas, estava muito escuro e eu tive que ligar a lanterna. Eu tentei chamar o Uber, mas ele cancelava a corrida, pois o lugar era bem longe. Eu continuei andando, mas parei, pois percebi que não sabia para onde estava indo. E comecei a tremer, pois me arrependi de ter saído do carro. Então eu ouvi alguém me chamando. Era a voz do Igor. Eu fiquei muito aliviada e feliz, pois ele tinha voltado. Ele dizia: "Deixa de drama, vem logo, eu estou aqui atrás de você." Eu me virei toda feliz, mas não havia ninguém. Eu fiquei achando que ele estava se escondendo, me fazendo medo. Eu falei: "Amor, não tem graça, sai logo de onde você está." Mas nada dele falar. Eu olhei então para cima de uma árvore enorme e vi uma coisa muito estranha. Era um negócio horrível com corpo humano, pele branca que nem papel, não tinha cabelo, mas estava usando um manto preto por cima. Eu conseguia ver os olhos vermelhos olhando para baixo, onde eu estava. Eu dei um grito alto, mas tão alto que senti minha garganta doer. Eu já pensava até no meu filho Bob, meu cachorro. Eu comecei a correr desesperada e gritando por ajuda. Quando olhei para trás, vi que aquela coisa estava rastejando em minha direção. Eu coloquei a lanterna na direção do que quer que fosse aquilo e vi melhor. Quase desmaiei. Era uma mulher nua. Parecia ter uns 70 anos por aí. Ela estava com as pernas tortas e os braços moles, como se fossem quebrar a qualquer momento. Eu fiquei em choque e cheguei a pensar que estava doida. Eu virei a lanterna para frente e comecei a correr muito rápido, rápido até minhas pernas doerem. Foi então que eu percebi. O lugar não tinha fim. Eu tinha voltado para o mesmo lugar, só tinha dado umas voltas ao redor dele. Quando percebi, estava no lugar exato de onde vi aquela coisa. Eu estava pingando suor. Tentei ligar para Igor, mas ele não atende ligação enquanto dirige. Eu fiquei com muito medo, então decidi entrar no mato. Era o jeito, ou então aquela mulher iria me encontrar de novo, e sabe-se lá o que ela iria fazer. Estava muito escuro, mas eu achei melhor não ligar a lanterna, pois poderia chamar a atenção daquela coisa. Então eu fiquei atrás de uma árvore grandona, juntei os joelhos, abaixei a cabeça e chorava de soluçar. Vocês devem estar se perguntando por que eu saí daquele carro e por que eu fiz uma burrice dessa. Mas sério, eu já aguentei coisa demais daquela mulher. Ela me irrita e ela nunca aceitou meu namoro com o filho dela. Ele é bobão, diz que vai mudar, que esse é o jeito da mãe dele e tal. Mas aquela não muda nunca. Só de pensar naquela mulher eu fico com raiva. Bom, após se passarem horas já era quase de manhã. Eu nem sei quando dormi, mas já era cedinho. Eu estava na roça deitada na rede.
Igor, quando me viu, me abraçou e falou para eu não fazer mais isso e que me perdoaria por isso. Eu levantei ainda brava, mas também confusa. Perguntei como eu tinha chegado ali. Ele então disse que uma mulher e o marido dela me encontraram em cima de uma árvore, de cabeça para baixo, com os pés amarrados. Eles ligaram para a polícia achando que eu estava morta. Então eles me trouxeram para lá. Quando ele terminou de contar, eu fiquei sem acreditar, pois eu não lembro de absolutamente nada. Então foi que vi 3 policiais saindo dos fundos. Eles vieram me cumprimentando. Pediram meu depoimento e eu falei tudo. Falei sobre o motivo de eu ter saído do carro, a mulher que eu vi, e depois disso não lembrava mais de nada. Os policiais não levaram a sério. Chegaram a achar que quem tinha feito aquilo fosse o Igor e que eu estava o acobertando. Mas eu disse que não era ele. Eu chorava enquanto dizia as características da mulher. Resumindo, não encontraram quem fez aquilo comigo, nem sequer levaram a sério o meu depoimento. Eles foram embora e eu disse ao Igor que não queria ficar mais lá. Ele ficou bravo, mas concordou. Voltamos e quando passamos naquele mesmo lugar, eu senti um arrepio muito forte. Até evitei olhar. Quando chegamos em casa, eu vi meu filho Bob com minha irmã Catarina. Ambos estavam comendo ração. Sim, minha irmã come ração. Já falei para ela não comer isso, mas ela é maluca. Eu abracei os dois e disse que senti saudades. Meu Bob não ligou muito e correu para o muro latindo e me olhando assustado. Eu, minha irmã e Igor ficamos sem entender. Minha irmã até riu da cena, mas depois de eu ter contado o que aconteceu, até achou estranho. Igor, como sempre, não acreditou e falou besteira, dizendo que eu estava falando isso só para sair no jornal. Meu Deus, minha irmã mandou ele dar um tempo e sair. Sério, eu nunca vi minha irmã tão brava daquele jeito. Ela abriu a porta da sala e mandou ele ir puxar o saco da mãe dele, já que essa é a única coisa que ele sabe fazer. Ele foi resmungando e ficamos a sós. Eu contei então sobre aquela mulher e ela perguntou: "Será que não é sua sogra?" Nós duas rimos, mas depois fiquei séria e ainda tremendo continuei contando. Minha irmã, quanto mais eu falava, mais ficava chocada e com medo. Eu falei que talvez aquela coisa tivesse nos seguido, pois o Bob se assustou quando me viu. Catarina então falou que seria bem provável, pois o paranormal existe. Ela então foi verificar o Bob. Depois de um tempo ela gritou e eu fui até lá correndo. Ele estava no quarto rasgando minhas roupas. Não sei como, mas ele estava tão bravo que da boca dele saía sangue. Eu fiquei assustada e gritei. Minha irmã fez o mesmo, mas ele mordeu ela. Com a gritaria, as vizinhas correram até nossa casa. Era Dona Emily e sua mulher Vitória. Ambas preocupadas tentaram tirar o cachorro do quarto. Uma delas se ofereceu para levá-lo ao veterinário e eu agradeci. Eu não fui, apenas minha irmã, pois o Bob mal olhava na minha cara e quando olhava, rosnava. Só de ver a boca dele com aquele sangue me deixou mal. Após umas horas, minha irmã me ligou e disse que o Bob teve um ataque de raiva. Eu fiquei com medo e com certeza falei que era por causa daquela mulher. Minha irmã disse que logo estaria em casa, então mandou eu ficar despreocupada. Eu tomei um remédio para dor e fui dormir no sofá. Acordei com alguém batendo na minha cabeça. Acordei num pulo alto que até gritei. Mas não tinha ninguém. E agora eu tinha certeza, isso era aquela mulher. Tudo começou depois que vi ela. Como eu sou medrosa, fui lá para fora e sentei na calçada. Fiquei horas e horas esperando minha irmã. Quando ela chegou, Bob estava mais calmo, tomou medicamentos e parecia melhor, mas não olhava na minha cara. Pedi obrigada às minhas vizinhas e à minha irmã por terem ido levar ele ao veterinário. Ela disse que não tinha problema algum, e então entramos. O Bob dormiu no tapete e eu fui fazer a janta com minha irmã. Falei do tapa que senti na cabeça. Minha irmã disse que já estava começando a ficar assustada com essa história, então acendeu uma vela para fazermos uma oração.
Ficamos de joelhos e rezamos a noite inteira. No dia seguinte eu acordei com Igor roncando ao meu lado. Eu mandei ele tampar a boca, mas nada dele fazer isso. Quando abri os olhos não tinha ninguém. E lá vou eu de novo. Gritei muito. Mas tanto porque nem a porta do quarto queria abrir. Minha irmã, que estava dormindo, acordou com meus gritos. Até as vizinhas voltaram de novo. Ambas, depois de muito esforço, conseguiram abrir a porta do meu quarto. Eu estava suada, tremendo e com medo. Eu falei que não queria mais isso, que queria que isso acabasse. Emily então sugeriu que o padre me benzesse, e eu aceitei. 3 dias depois, o padre veio aqui em casa. Eu o recebi e ele começou a conversar comigo enquanto eu me tremia toda. Ele falou para eu ficar despreocupada. Então ele benzeu a casa toda, cômodo por cômodo, e no final, a mim. Na hora eu não senti nada, mas depois senti um alívio. Um peso que saiu das minhas costas. Foi tão bom que eu sorri. Ele disse que quando chegou viu uma sombra ao meu lado e que por isso já sabia o que era. Disse que era um encosto que me seguiu, se aproveitou do meu medo e se apossou da minha casa. Ele disse para eu continuar rezando e que seja lá o que fosse aquilo, já tinha ido embora para o mesmo lugar de onde veio. Eu agradeci a ele e suspirei aliviada. Passaram dias, semanas, meses e nada de ruim aconteceu novamente. Durante esse tempo terminei com meu namorado e mudei para uma casa maior. Agora estou morando com minha irmã Catarina e meu filho Bob. Estamos felizes e direto lembramos dessa história. Assistimos os vídeos do Diário dos Pesadelos todas as noites antes de dormir. E quem sabe um dia escutaremos o meu. Desejo a todos um bom dia e obrigada por terem ouvido meu relato. Essa história aconteceu quando eu estava no último ano do ensino médio aqui nos Estados Unidos. Naquela época, eu era um adolescente rebelde, mas só quando se tratava da minha família. Eu não era uma pessoa ruim de forma alguma, só era meio babaca com eles. Eu tinha uma família amorosa, mas era aquele tipo de filho que se achava bom demais para passar tempo com os próprios pais. Eles sempre esperavam que eu distraísse meu irmão mais novo, John, que tinha apenas 10 anos na época da história. Eu era 8 anos mais velho que ele. Com essa diferença de idade, parecia que éramos de espécies diferentes. Sempre que viajávamos, minha família costumava ficar em algum lugar no litoral ou perto dele. Morávamos a cerca de 5 horas da costa, então era uma viagem tranquila. Nesse ano específico, decidiram ir para o Maine. Não me entenda mal. O lugar era lindo e hoje adulto eu adoraria voltar lá. Mas com 18 anos achei que era a pior viagem possível. Antes de continuar, preciso admitir uma coisa. Eu sei o quanto eu era um lixo naquela época. Até escrevendo isso agora, eu fico impressionado com o quanto eu era um moleque idiota. Chegamos na casa e ela era incrível. Parecia algo tirado de um livro do Stephen King, o que combinava, já que estávamos no Maine. Era uma casa enorme, branca, com venezianas verdes, bem no meio das árvores. Meu pai até brincou. É assim que a maioria dos filmes de terror começa, né? Talvez não fosse a melhor coisa a se dizer na frente de uma criança de 10 anos, mas meu irmão nem ligou. Ele estava tão hipnotizado pela casa quanto eu. Por dentro parecia um labirinto. Na parte central dos fundos havia uma sala de estar enorme, com uma vista incrível para a floresta atrás da casa. O restante era cheio de corredores que se cruzavam de um jeito que simplesmente não fazia sentido. Parecia uma casa construída no The Sims, não algo da vida real. Mas a parte mais estranha não eram os corredores. Era o fato de que a casa se conectava a outra menor ao lado, onde morava o dono da propriedade onde estávamos hospedados. O nome dele era Hugh.
E, digamos, ele era estranho. Era alto e usava um chapéu tipo bucket bem velho, manchado de algo. Os dentes dele eram bem amarelados, mas o que mais chamava a atenção não era a aparência, era a personalidade. Ele era meio espalhafatoso, falava alto, um pouco excêntrico até. Ele recebeu minha família de forma amigável e ficava repetindo como as pessoas do sul da África eram gentis. Minha família, educada como sempre, só concordava com a cabeça enquanto ele falava. Ele disse que estaria ao lado caso precisássemos de algo e que, fora isso, não o veríamos nem ouviríamos durante toda a semana. Não ficamos exatamente felizes com a ideia de ter alguém praticamente na mesma casa que a gente, mas não havia o que fazer. Então resolvemos aproveitar. Bom, minha família resolveu aproveitar. Eu estava sendo insuportável, reclamando o tempo todo e dizendo que queria ir embora. Eu procurava qualquer desculpa para voltar para casa. Na primeira manhã, enquanto tomávamos café, meus pais disseram que iríamos fazer uma trilha incrível. Eu disse que não queria ir. Depois de um pouco de discussão, eles decidiram me deixar na casa enquanto os três iam. O principal motivo de eu não querer ir era que pouco antes da viagem, eu tinha começado a namorar uma garota chamada Dani e queria falar com ela. Eu sabia que na trilha não teria sinal, então abandonei minha família só para ficar mandando mensagem para minha namorada do ensino médio. Eu estava contando para Dani sobre a casa e mandando fotos do layout estranho. Quando falei da casa conectada, ela não acreditou. Então eu disse que ia mandar um vídeo para provar. No fim de um dos corredores havia uma porta. Gravei um vídeo dizendo que atrás daquela porta ficava a casa do dono. Ela ainda não acreditou. Então mandei outro vídeo. Fui abrir a porta achando que estaria trancada, mas não estava. A pior parte é que essa porta ficava bem ao lado da porta do meu quarto. Ou seja, a entrada da casa daquele cara, destrancada, ficava literalmente ao lado de onde eu ia dormir. Isso não me agradou nem um pouco. Acabei entrando na casa do Hugh enquanto estava em chamada com a Dani. Era só uma casa pequena normal. O cômodo onde eu estava tinha uma TV e um sofá. Nada demais. De repente ouvi uma porta batendo em algum lugar da casa. Entrei em pânico e saí correndo de volta para o nosso lado. Alguns minutos depois, Hugh bateu na porta. Ainda estava com aquele jeito alegre e estranho e perguntou por que eu estava gravando vídeos dentro da casa dele. Tentei mentir dizendo que tinha me perdido, mas ele não acreditou. Mesmo assim, não parecia bravo. Ele disse que tinha câmeras pela casa e que recebeu um alerta quando uma das portas abriu. Quando foi verificar, me viu no vídeo apontando o celular para tudo quanto era lado. Depois disso, acabei falando a verdade. Ele fez um comentário estranho, dizendo que ninguém no Maine tranca as portas. Eu ri sem graça e disse que precisava ir. Assim que ele saiu, pode apostar, eu tranquei a porta. Pode até ser que ele não tranque a porta, mas de onde eu venho você tranca e confere 2 vezes. Dani disse que não confiava nele e que eu precisava me proteger, só por garantia. Peguei uma cadeira de madeira grande e encostei na porta, improvisando uma espécie de tranca. Quando minha família voltou, contei sobre a interação estranha com Hugh, mas eles ficaram mais bravos comigo por eu ter entrado na casa dele. E estavam certos. Mesmo assim, eu discuti com eles. Eles tinham acabado de chegar há uns 40 minutos quando disseram para eu me arrumar porque íamos sair para jantar. Mais uma vez, recusei. Eles ainda estavam irritados comigo por causa do cara, então nem discutiram. Só disseram que trariam comida para mim. Pouco depois que eles saíram, o sol se pôs. Olhei pela janela e estava completamente escuro. Um breu absoluto. Algumas horas depois, eu estava sentado no sofá, conversando com a Dani quando ouvi um estrondo alto. Levantei na hora. Parecia ter vindo do fim do corredor onde ficava a porta do Hugh. Comecei a ligar os pontos
e pensei que o barulho podia ser a cadeira de madeira sendo derrubada. Minha primeira reação foi: o cara está tentando entrar. Fui devagar até o corredor, querendo pegar aquele cara no flagra. Mas estava escuro demais. Acendi a luz. A cadeira estava caída, e no chão ao lado dela havia uma mochila. Uma mochila que não era minha. Corri para a varanda da frente, tranquei a porta que dava para dentro da casa e me certifiquei de que a porta de tela para fora também estava trancada. Não era exatamente uma fortaleza, mas me daria algum tempo. Me encolhi no chão embaixo de uma mesa. Eu não sabia o que fazer. E claro, tinha deixado meu celular na sala. Ouvi passos dentro da casa. Não eram passos apressados, e sim alguém andando normalmente. Não sei quanto tempo passou, mas foram vários minutos até que vi os faróis da van do meu pai chegando. Levantei correndo, saí e mandei eles ficarem no carro. Eles ficaram confusos, porque eu estava falando tudo embolado. Foi então que Hugh apareceu, e eu quase caí no chão. Ele chamou meu pai de lado, dizendo que precisava falar com ele em particular. Tentei impedir, puxando meu pai, mas ele simplesmente me ignorou. Pelo jeito do cara, dava para ver que algo estava muito errado. Ele não estava mais brincalhão. Parecia alguém que tinha visto um fantasma. Meu pai apertou a mão dele, olhou para mim e mandou eu entrar na van. Disse que precisávamos sair dali imediatamente. Meu irmão estava confuso e dava para ver que meu pai estava assustado. Ele dirigiu até o estacionamento de um mercado a cerca de 1 quilômetro dali. Minutos depois, vimos várias viaturas policiais passando. Começamos a pressionar meu pai e então ele contou tudo. Hugh também tinha ouvido o barulho. Recebeu um alerta da câmera. A cadeira que eu tinha colocado na porta ao cair provavelmente acionou o sensor. Ele achou que eu estava tentando invadir a casa dele de novo. Então foi verificar, mas não viu nada. Mesmo assim, teve um pressentimento ruim. Então decidiu olhar a câmera do corredor da casa onde estávamos, mesmo sendo invasão de privacidade. Estava escuro demais até eu acender a luz. Ele viu apenas a cadeira caída e a mochila, mas quando ia desligar, viu um homem alto e careca saindo do quarto onde eu estava hospedado. Um homem que não era meu pai, nem eu. O homem pegou a mochila e voltou para dentro do quarto. Hugh então saiu correndo para me ajudar. Quando chegou, me viu já na varanda, trancado e escondido. Ele sabia que eu provavelmente não acreditaria nele, e estava certo. Então decidiu ficar escondido do lado de fora, observando a casa caso o invasor tentasse algo. Ele não quis entrar pela casa conectada, com medo de alertar o invasor e me colocar em risco. Quando minha família chegou, ele contou tudo ao meu pai. Por isso saímos correndo. Ficamos poucos minutos no estacionamento quando Hugh ligou dizendo que a polícia perseguiu o homem até a floresta, mas ainda não o tinha capturado. Ele pediu para ficarmos ali. Disse que iria pegar nossas coisas e levar até nós. Passamos a noite em um hotel e voltamos para casa na manhã seguinte. Se eu não tivesse agido como um garoto mimado e ficado na casa, tudo isso poderia ter terminado de um jeito muito pior. Talvez fosse só um morador de rua procurando abrigo. Pelo menos foi isso que eu tentei acreditar na época para conseguir dormir à noite. Às vezes as coisas mais assustadoras que acontecem com a gente não são encontros cara a cara, e sim pessoas escondidas,